Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Uma feliz e abençoada semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre não existia outro Deus antes de Yahvé. Não existe outro Deus hoje além de Yahvé. E não existirá no futuro outro Deus além do Yahvé. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam os vídeos. Quem quiser é opcional deixar alguma coisa nos comentários, agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. E quem não se inscreveu no canal e está me ouvindo, por favor, se inscreva no meu canal. Tá certo? Desde já agradeço. Vamos fazer uma oração agora juntos para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação, que o Espírito Santo me tome mais uma vez e me use como seu mensageiro. Que todas as palavras que eu disser, seja da conta sua, venha do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor me deixe me inspirando, sempre para trazer essa mensagem às pessoas e a mim também. Tá? Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática nossas vidas, pois estamos juntos no mesmo barco. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Assim peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu já vi pessoas falando que o Deus antigo era um, que o de outro é hoje, né? Que não é o mesmo Deus. Mas a Bíblia nos ensina isso? Não, queridos irmãos, ela não ensina isso, né? A Bíblia entende que o tempo inteiro que existia um único Deus, que é o Criador, né? Que muitos chamam de Yahvé, outros chamam de Elohim, outros chamam de El Shaddai, outros chamam de Javé ou Javé, outros chamam de Jeová ou Jeová. Não interessa o nome que utilizei, é o mesmo Deus. O nome dele é YHWH. É assim que se escreve o nome de Deus. Agora, como se pronuncia isso, ninguém sabe. Porque esse nome foi dado em hebraico, ou foi escrito na Bíblia em hebraico. Mas ninguém mais fala hebraico. E ninguém sabe a pronúncia certa. Por quê? Porque o povo de Israel, que falava o hebraico, eles tinham medo de usar o nome do Senhor, por conta do mandamento que diz: não use o nome de Deus em vão, né? Eles não captaram que seria não usar o nome de Deus em vão, e achavam então que não deveriam falar o nome de Deus para não acabar sem querer até, ou sem pensar, usar o nome dele em vão. Então a pronúncia se perdeu, né? Os hebreus passaram a falar o aramaico, não mais o hebraico, e essa pronúncia ficou no passado. Mas esse mandamento, a gente sabe que não significa isso, não é? Eu posso usar o nome de Deus em vão falando Deus, falando El Shaddai, falando qualquer nome. Shatar, Shalom, né? O Senhor, não importa. Se eu falar, por exemplo, eu fiz um erro, eu cometi uma coisa errada, e falar, eu juro pelo Senhor vivo, por Deus vivo, ou por Jesus vivo, não importa o nome que eu uso, Ravé vivo, Yahvé vivo, ou YHWH vivo, que eu não fiz aquilo quando eu fiz, eu estou usando o nome dele em vão. Qualquer seja o termo que eu usar. Não é o nome em si, é não usar a pessoa de Deus em vão, né? Usar ele em vão para dar validação para uma mentira. Eu não devo usar nem se for verdade, quanto mais uma mentira, né? Então eu tenho que usar o nome dele somente para orar, para falar com ele, mas o nome de Deus não tem que usar. Eu não preciso jurar em nome de Deus para comprovar que eu estou falando a verdade, não. Eu sei que é verdade, Deus sabe que é verdade, isso importa. Agora, se a outra pessoa não quer acreditar, problema dela, não é nosso. Importa é a verdade e importa que eu sei da verdade, que Deus sabe a verdade,
Isso basta. O que essa pessoa deixa ou não achar é problema dela, não é meu. Entendeu? Eu não tenho que me preocupar com o que os outros acham de mim. Não. Eu tenho que me preocupar com o que Deus acha de mim. Os outros, isso aí não me diz respeito. Cada um é livre a pensar o que quiser. Agora, o importante é que eu viva na verdade. Não interessa se os outros acreditam nisso ou não. Captaram? Então, queridos irmãos, o próprio Deus diz, eu estava lendo agora há pouco, Isaías, se não me engano, no capítulo 43, Deus fala que ele é o único Deus, que já existiu, que existe ou que vai existir, que não existe nem existirá nenhum outro, né? Muitas pessoas ficam acreditando em imagens que foram criadas por mãos humanas, ao invés de criar em Deus. Vocês sabem que muitas vezes, quem criou essas imagens, ele nem sabia que isso ia acontecer no futuro? Que as pessoas iam adorar essas imagens? A gente não escutou. É que nem o caso, por exemplo, da Nossa Senhora Aparecida. Ela foi encontrada no rio. Por quê? Primeiro o corpo, depois a cabeça. Primeiro a cabeça, depois o corpo. Mas por quê? Porque alguém tinha essa estátua em casa. Como muita gente tem. Eu, aqui não tem, lá em São Paulo, minha mãe tem uma estátua na casa dela. Mas é um ídolo para adorar? Não, é uma estátua. Assim como Cristo Redentor. Cristo Redentor tem algum poder? Não tem. Só falta falar que o Cristo Redentor faz milagres também agora, estátua da liberdade. O que é isso? É uma estátua. Minha mãe tem ela em casa, uma estátua. Aí vamos supor, eu derrubo e quebro a cabeça da estátua. Aí eu pego, para minha mãe não ficar sabendo, eu pego aquela estátua e vou no rio mais próximo lá e jogo lá no córrego que tem lá embaixo, tem um córrego. Eu vou lá e jogo lá dentro. Aí vai alguém lá e vê aquela estátua lá dentro, quebrada, vai lá, pega a estátua, pega a cabeça e fala, olha, é uma deusa, é uma santa, porque foi achada no rio, agora é a santa dos pescadores, é a santa padroeira não sei do que. Gente, é exatamente isso que fizeram, com todo respeito, quem é devoto dela, tá? Eu respeito, mas eu tô falando o que é verdade. Foi o que fizeram com ela. Você entendeu? Provavelmente foi isso que aconteceu. Só que as pessoas que já tinham tendência a crer nessas coisas acabaram crendo naquilo e criaram uma santificação para aquela imagem. Mas nem mesmo quem criou essa imagem, que foi alguma pessoa que fez aquela imagem, né? Mal sabia ele que aquela imagem que ele criou ia ser venerada como uma deusa, como uma santa. Entendeu? Como você acha que um pedaço de barro vai ter algum poder para defender ou te proteger? Ou um pedaço de cerâmica ou de madeira, não interessa o que é feita a, a imagem. Não tem poder para te defender. Deus é o Deus único. Ele é o Criador. Ele já provou que as imagens não tinham poder. Quando ele atacou Deus por Deus do lado dos egípcios, os egípcios tinham 1.500 deuses. Nenhum deles foi capaz de impedir o Deus único de fazer o que ele queria. Nenhum deles mostrou que tinha poder algum ali. Nenhum. Todos eles caíram aos pés de Deus lá nas pragas do Egito. Né? Todos eles caíram. Não teve nenhum que não caiu. Depois teve os deuses lá da época dos filisteus, né? O Baal e a Será, que também foi demonstrado não ter nenhum poder sobre o Deus de Israel. Quando Elias fez cair fogo do céu e os sacerdotes de Baal e de Aserá não conseguiram. Eram 450 sacerdotes de Baal e acho que 200 sacerdotes de Aserá. Nenhum deles conseguiram fazer descer fogo do céu. Ficaram o dia inteiro lá, todos eles clamando, se cortando, fazendo um monte de, de, de cerimônias ali, nada. Aí Elias começou a caçar, falou, quem sabe, fala mais alto, quem sabe ele tá dormindo, não tá podendo ouvir. Ou ele tá viajando e não pôde ouvir. Aí Elias fez o holocausto e o fogo desceu do céu. Aí ele orou a Deus e o fogo desceu do céu. Elias era um só. E foi o suficiente para fazer o fogo descer do céu. Os outros eram um monte e não conseguiram. Deus mostrou ali que ele era o Deus. Tanto que Acabe, que era um idólatra, que era um cara que não tinha fé em Deus, ele cai de joelhos gritando, Deus. Aceitando então quem era Deus. Ele próprio da espada dele
para Elias, e Elias vai lá e mata todos os sacerdotes de Baal de Aserá. E aí quando ele conta a Jezabel, em vez dela entender que os deuses dela não valiam nada e se voltar para o Deus único, ela continuou acreditando nos falsos deuses dela. E ainda quis mais do que nunca matar Elias. Ainda ficou revoltada porque ele matou os sacerdotes de Baal de Aserá. E aí a gente vê, queridos irmãos, que tem aqueles que são cegos e surdos, né? Tem aqueles que são surdos, mas o pior cego, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. E Jezabel era essa cega. Nós vemos lá no Novo Testamento que Jesus, ele fez enxergar várias pessoas que eram cegas, né? Fez enxergar surdos, ouvir surdos, fez falar mudos. Só que hoje Jesus nos convida a nós cristãos a fazer pessoas cegas enxergarem, surdos ouvirem. Mas não é o cego que não enxerga as coisas, não. O cego que tem que fazer enxergar é o cego que está no mundo de trevas e não está enxergando a verdade de Deus. O surdo que tem que fazer ouvir é aquele que tá ouvindo as mensagens de Deus, mas não está ouvindo. Né? Ele está escutando, mas não está ouvindo. É aquele que é como se ele saísse no ouvido e saísse pelo outro. São esses cegos e surdos que nós temos que fazer enxergar e ouvir hoje. Não é o cego que não enxerga. Tá? Tem muita pessoa que é cega e não enxerga e que é devota a Deus. Agora tem aquelas pessoas que enxergam, né, vê tudo, mas são incapazes de enxergar um palmo na frente do nariz quando se trata da palavra do Senhor. E eu não estou falando antes que pense que eu estou falando dos irmãos católicos que acreditam nas imagens. Não, não é isso. Não é eles que eu estou falando. Tem muito irmão católico sincero e que vai ser salvos. Não estou falando disso, tá? Eu respeito os irmãos católicos, tá certo? Eu estou falando em geral. Tem muitas pessoas que não que se dizem até católicos, mas nem frequentam a igreja. Não frequentam. São totalmente dispersas. E não servem, na verdade, a Deus. Se dizem católicos, mas na verdade são agnósticos. Acreditam no Deus por conveniência, mas não seguem o Senhor. São essas pessoas que estão mais em perigo. Então, nós precisamos abrir os olhos. Nós mesmos, será que vocês que estão me ouvindo, será que nós estamos com os olhos abertos? Então, se você acha que você está, você vai ouvir o que eu estou falando para vocês e vocês vão atrás da verdade. Vocês vão atrás de estudar a Bíblia para saber se é verdade o que eu estou falando. Se você faz isso, você está enxergando. Agora, se a partir do momento que eu estou falando aqui, vocês simplesmente até ouvem, mas não acreditam simplesmente, não vão atrás de saber se é verdade ou não, me desculpa, vocês estão cegos. Vocês estão com os olhos fechados. E essa é a minha função aqui, abrir os seus olhos. Vocês estão com os ouvidos tampados, não estão ouvindo, estão surdos. E essa é a minha função, fazer vocês ouvirem. E é por isso que eu e muitas outras pessoas estão por aí pregando. Tá certo? Para abrir os olhos desses. Pois Deus é o único. Ele é o único que existiu. Ele é o único que existiu e existe até hoje. Ele é o único. Não existe outro. Não. Não existe outro. Existe o Deus único. E ele é único. Não existe mais nenhum Deus além de nós, além de o Deus único, né? Ao qual a gente pode chamar o nome que quiser, né? Aqui eu estou chamando de Yahvé, porque é um dos nomes que foram escritos com aquelas letras, né? Isso HWH. Mas é ele, o Deus único, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Criador. Não existe outro. Como a Bíblia é tão clara, né? Ele fala isso várias vezes no Novo, no Velho Testamento, a Bíblia inteira. Como que agora tem alguém que possa dizer que existiam dois deuses? O passado e o novo. As pessoas querem acreditar que o Deus de hoje é incapaz de atacar ninguém, que ele é só amor. Né? Aí eu já vi gente falando, eu falo pra pessoa que Deus perdoa a pessoa que faz errada, aí a pessoa fala que Deus é esse. Como que Deus é esse? Né? A própria pessoa que fala isso, ela precisa do perdão de Deus. Que Deus é esse? Eu respondo agora aqui para todo mundo ouvir. Se que me ouvir aqui no vídeo. É o Deus que morreu na cruz por nós. Você acha que se Jesus quisesse que todos nós fossem para a perdição, porque esse é o caminho.
Quando a gente lê lá na Bíblia, está escrito, não sei se em Tiago ou em Judas, está escrito o seguinte, que o preço do pecado é a morte, né? A punição pelo pecado é a morte. Essa é a sentença do pecado. Se, eu, se a sentença tem que ser cumprida pelo pecado é a morte, não existe nenhum ser humano na face da terra que não merecesse morrer. Todos nós mereceríamos a morte. Só que Jesus fez o quê? Na sua misericórdia, ele veio e morreu por nós naquela cruz. Sofreu o que ele sofreu e morreu por nós naquela cruz. Derramou o sangue puro nele. O único sangue que era puro, imaculado, sem nenhum pecado. Aquele sangue foi derramado para que todos nós, sem exceção, toda a humanidade que existiu até hoje, que existe hoje e que já existiu, tenha o privilégio da vida eterna. Tenha o direito a entrar na vida eterna. Ele pagou o nosso pecado ali. Só que ele não pode obrigar nenhum ser humano a ir para a vida eterna com ele. Ele não pode obrigar. Ele é tão misericordioso, ele é tão justo e benevolente que ele faz o quê? Ele deixa que nós, cada um de nós, fazemos a nossa escolha de ir ou não. Assim como ele deu a oportunidade a Adão e Eva de escolher servir a Deus ou não, e eles decidiram naquele momento não servir e comer da árvore proibida, foi por isso que Deus colocou a árvore do bem e do mal lá, para que Adão e Eva tivessem o direito de escolher fazer o bem ou o mal. Assim, ele também faz com nós hoje em dia. Ele morreu por nós na cruz, nos deu o direito à salvação. Mas nós é que vamos escolher se nós vamos ou não. Não é ele. Não é ele quem vai escolher se nós vamos entrar na vida eterna ou não. Somos nós. Com as nossas ações, com o que nós fazemos no dia a dia, se nós praticamos o bem ou o mal, Deus está enxergando o que eu faço. Ele está vendo se eu trato as pessoas à minha volta bem. Ele está vendo as minhas atitudes. Ele está vendo se eu faço bem a meus pais ou não. Ele está vendo se eu estou fazendo mal para meu pai e minha mãe ou não. Ele está vendo se eu estou fazendo mal semelhante ou não. Entendeu? Ele está vendo se eu estou assediando uma moça ou uma criança, seja homem ou não. Ele está vendo o que eu estou fazendo. Ele está vendo se eu estou rejeitando a palavra dele ou se eu estou agindo por ignorância, por não conhecer. Ele está vendo. Ele está vendo. Ele sabe de tudo. Ele sabe. Ele ouve tudo. Ele enxerga tudo. Então ele sabe exatamente o que eu estou fazendo. E é essas obras que nós vamos praticar no decorrer da nossa vida que vai nos levar à salvação ou não. Ele vai ver se nós realmente estamos vivendo para ele ou não. Se realmente eu quero aquela vida eterna ou não. Quando eu prefiro as coisas mundanas ao invés das coisas da vida eterna que ele está oferecendo, é já o indício de que eu não quero para a vida eterna. Que nem, se a pessoa se recusa a parar de beber bebida alcoólica, de parar de fornicar, de parar de se masturbar, de parar de ver pornografia, de parar de comer carnes imundas, essa pessoa não está disposta a viver a vida eterna. Porque é exatamente isso que vai acontecer lá. Ou você acha que na vida eterna nós vamos comer carnes imundas? Ou você acha que na vida eterna nós vamos deixar de guardar o sábado? Ou você acha que na vida eterna nós vamos parar, vamos beber bebida alcoólica? Ou você acha que lá nós vamos fornicar, nós vamos nos masturbar, nós vamos ver pornografia? Você acha que vai existir essas coisas lá? Então, se você não está disposto a parar com essas coisas, você não está disposto a ir para lá. Porque é essa vida que Deus está nos oferecendo. Ele está oferecendo uma vida imaculada, sem pecado, sem o mal, sem sofrimento, sem dor, sem doença, sem se correr, sair, com medo de sair e ser picado por uma cobra ou por uma aranha. Que nem eu estou aqui, eu estou de olho, que eu estou no meio do bosque aqui.
Então eu tô de olho se não tem nenhuma cobra, nenhuma aranha que vai me picar, se não tem nenhuma pessoa vindo na minha direção ali querendo me assaltar. Mesmo eu estando aqui, a gente tem esse receio, a gente tá na cidade, a gente tem receio até de pegar o celular na mão na rua. Na vida que Jesus está oferecendo, isso não vai existir, né? Hoje mesmo tive uma pequena discussão, né, com a minha mãe, porque ela pegou e falou que ela fez pra mim a cevada pra mim tomar de manhã, né? Porque eu não tomo café, eu tomo cevada. Então eu tomo chá. E aí eu fui tomar e tava amarga ainda. Então eu coloquei mais um pouco de açúcar. Ela viu colocando açúcar e achou ruim, né? Pegou e começou a falar, se meter no que eu tava fazendo. Aí eu peguei e respondi pra ela. Peguei e falei, para de se meter na minha vida e cuida da sua. Entendeu? Ela achou ruim, tá de cara amarrada pra mim até agora, isso foi de manhã. De manhã não, na hora do almoço, né? Então de meio-dia. Você entendeu? Por quê? Mas ela tá errada, porque ela tá certa no ponto de vista. Aquilo faz mal pra mim. O açúcar não faz mal pra mim? Faz. Aí ela falou do remédio que eu ponho no nariz. Ele faz mal mesmo. Eu preciso parar. Tanto que hoje eu ainda não usei. Eu tô com o nariz tapado, mas não usei. Então, da mesma maneira que ela tá certa nesse ponto. Mas ela não tem que estar se metendo na minha vida. Ela tem que deixar eu viver. Ela não tem o direito de ficar o tempo inteiro falando das coisas pra mim. Como ela mesma me falou ontem, anteontem, eu já sou uma pessoa já de 36 anos, eu já tenho cabelo branco, já tenho pelos brancos, já tenho barba branca. Então eu acho que ela tem que entender que eu não tenho mais que estar sendo toda hora ela me cobrando. Ela tem que olhar pra ela tem que cuidar dela. Ela muitas vezes esquece de cuidar dela para cuidar dos outros. Ela esquece, né, essa questão da vida dela. Ela está distante de Deus, ela está tendo uma vida totalmente errada e ela não enxerga, ela fica enxergando o defeito dos outros. E é isso que eu tentei falar para ela achou ruim. Mas eu não posso deixar ele apontar para ela o que é certo. Mas é ela que decide seguir ou não. Eu não obrigo ela a parar de comer carne de porco. Eu não obrigo ela a parar de tomar café. Eu não obrigo ela a guardar o sábado. Então, a decisão é dela, eu já apontei para ela. Ela sabe que existe essa guarda do sábado, mas ela nunca se interessou de ir atrás para saber se é verdade ou não. Ela é uma pessoa cega. Ela é cega e surda. Ela não escuta e não enxerga, ela ouve. Mas tudo que se respeita à palavra de Deus, para ela não significa nada, a não ser que seja de acordo com o que ela quer ouvir. Justamente como eram os israelitas. Eles queriam ouvir o que eles queriam, e não o que era certo, né? Tanto que Jeremias pregou para eles se voltarem a Deus lá, porque a Babilônia ia destruir a cidade de Jerusalém, ia invadir. Pregou para o rei Eliaquim, falou que ele seria jogado numa vala, que não teria nem direito ao enterro digno, se eles não voltassem para Deus. Depois, quando eles vieram e atacaram a Babilônia, a Israel, e aí Zedequias, o irmão de Eliaquim, assumiu o trono, porque o filho de Eliaquim, que era Joaquim, foi levado cativo. E ele falou para Zedequias também, para que ele se voltasse para Deus, não sei o que, e ele não se voltou. Também teve um destino terrível, né? Ele foi levado para Babilônia, lá ele viu, a última coisa que ele viu na vida foi os dois filhos serem mortos. Depois o próprio Nabucodonosor cegou ele, e ele morreu preso numa cadeia, lá da Babilônia, cego, né? O resto dos dias dele ele passou lá daquela maneira. A última coisa que ele viu na vida foi os filhos sendo mortos. Então é assim. Por quê? Porque ele tentou se revoltar contra Nabucodonosor e porque ele não se voltou a Deus, né? Ele tinha que ter se voltado a Deus e feito o que era certo. Ele tentou assumir o trono de Israel de maneira errada, né? Ele queria que o sobrinho dele, Joaquim, fosse morto lá na Babilônia para que ele virasse o rei legítimo, porque o rei legítimo era o sobrinho dele, ele sabia disso. Então ele tentou se revoltar contra Nabucodonosor, né? E ter as consequências. E Jeremias tentou de todo jeito alertá-los sobre isso. Mas eles não quiseram ouvir. Aí veio o falso profeta e falou para eles: Ah, fiquem tranquilos aí, podem ficar de boa aí que estão fazendo, que Deus já me alertou que ele não vai deixar que nada aconteça. Eles preferiram ouvir quem? Quem falou isso? Em vez de Jeremias. E o destino a gente já sabe qual foi. Foram todos destruídos ali. Foram levados cativos, né? Você vê que Acabe, por exemplo,
acho que foi Acabe, que mandou chamar, ele estava junto com o rei de Judá, Acabe era rei de Israel, né? E aí o rei de Judá foi ajudá-lo lá na batalha. Aí os assírios estavam atacando, acho que eram os assírios, se não me engano. Aí eles perguntaram aos profetas que estavam por lá, se eles tinham que ir para a batalha ou não, né? E aí os profetas todos falaram, vai que Deus vai entregá-los nas mãos de vocês. Todos falam a mesma coisa, né? Aí mas o rei de Judá não confiou muito. Aí perguntou, não tem um outro profeta que a gente pode consultar? Porque o rei de Judá era temente ao Senhor. E aí eles falaram, tem sim. Aí o Acabe falou, tem, mas eu não gosto dele porque ele só fala coisas ruins sobre mim. E aí mandou chamá-lo, né? E esse profeta falou para Acabe, né? Acho que foi Acabe, se não me engano. Eu não sei se foi o Elias, eu não lembro qual foi o profeta. Pegou, falou assim, vai que Deus vai entregar, primeiro ele falou desse jeito, vai entregar eles nas mãos de vocês. Aí o Acabe falou para ele, fale a verdade. Aí ele falou, tão é verdade quanto digo, se vocês forem para essa guerra, o rei de Israel não voltará vivo. Aí Acabe, tá vendo? Acabe falou pro rei de Judá, tá vendo? Começou a falar coisas erradas de mim. Aí ele falou, Deus jogou uma mensagem enganosa para os outros profetas, para enganar o rei de Israel e ele ir para a guerra, para morrer na guerra. Ele falou isso aí para Acabe. Acabe então mandou prender esse profeta e falou, não solte até que eu volte dessa batalha. E aí ele profetizou de novo, falou, se você voltar vivo dessa batalha, é porque eu não sei de mais nada. Né? Ele falou alguma coisa mais que eu não vou lembrar. E aí Acabe pegou e foi pra guerra, junto, e o rei de Judá foi junto. E ele se disfarçou, né? Ele se disfarçou, acho que foi Acabe mesmo. Ele se disfarçou com roupas de soldado comum e colocou um soldado dele para ir como rei guiando o exército, no lugar dele. Achando assim vão matar esse soldado e não vão matar a mim. Ele achou que ele podia enganar Deus. Aí começou a batalha, os caras foram em cima do rei de Judá. E aí quando viram que ele era o rei de Judá e não de Israel, não fizeram nada com ele, foi embora. Olha só como Deus protege. E aí eles procuraram o rei de Israel, não o achavam. Aí um dos caras atirou uma flecha. Essa flecha foi e entrou direto no peito de Acabe, disfarçado lá na carroça. Aí ele deu a ordem lá, tire-me daqui porque eu estou altamente ferido. Estou gravemente ferido, altamente ferido ou gravemente ferido. Né? E aí Acabe saiu da guerra, foi levado na carruagem e no meio do caminho morreu. E os cachorros lamberam o sangue de Acabe na carroça, na carruagem e tudo, assim como foi profetizado, né, pelo profeta Elias, porque os cachorros lamberam o sangue de Nabote, que foi morto justamente por Jezabel, com o auxílio de Acabe, né, com o aval de Acabe. E assim morreu Acabe. Então, essa história, queridos irmãos, nos demonstra que Deus sabe o que fala. Mesmo que um profeta, que uma pessoa fale para você algo que não é de acordo com o que você quer ouvir, não rejeite essa mensagem. Você tem a Bíblia Sagrada hoje em dia. Lá na época eles não tinham, né? Poucos tinham acesso às escrituras. Mas hoje em dia você tem. Procure saber se é verdade o que está acontecendo. Procure enxergar os acontecimentos. Procure ler a Bíblia e ver se o que está sendo falado para você é verdade. Procure pesquisar ali, estudar a Bíblia e chegue à conclusão se é verdade ou não. Não rejeite a palavra, porque ela pode ser verdade e você se arrepender. Assim como aconteceu com Acabe e com os reis de Israel. Com certeza, antes de morrer, Acabe se arrependeu de não ter ouvido o profeta, provavelmente Elias. Com certeza se arrependeu.
Então, queridos irmãos, nem sempre uma pessoa de Deus vai chegar e vai falar para você o que você quer ouvir. Aliás, na maioria das vezes vai falar o que você não quer ouvir. Nós temos que aprender a ouvir a palavra do Senhor e seguir. Vocês acham que para mim é fácil não comer mais uma bela prato de feijoada que eu tanto amei na vida? É uma das famílias favoritas minha. Minha madrinha, sempre que ela ia na minha casa, eu pedia para ela levar feijoada. Ela sempre levava quando ela era em casa. Hoje eu chamo de tia, porque ela é mulher do meu tio, né? Que meu tio era meu padrinho e ela, por ser a mulher dele, era madrinha. Agora, eles também são evangélicos e eu não chamo mais de madrinha, eu chamo de tia. Né? Entendeu? Então, é a minha tia. Mas eu não como mais feijoada. Eu não gosto. Eu até gosto. Vou falar que eu não gosto mais? Estaria sendo mentiroso, né? Claro que eu devo gostar ainda. Eu não sei se eu gosto porque eu não como mais. Mas eu parei de comer. Você acha que você acha que pra mim foi fácil parar de comer uma linguiça calabresa que eu gostava, um bacon, torresmo? Não é fácil. Mas eu tive que tomar essa decisão, porque Deus não aprova, porque eu entendi que Deus não aprova o consumo disso, e que isso faz terrivelmente mal para mim mesmo. Por que que então eu vou continuar a consumir? Então eu aceitei, eu enxerguei, eu deixei que Deus me levasse para a verdade. Eu fui atrás da verdade e descobri para mim mesmo. Eu fui atrás de estudar a verdade, compreendi aquilo, enxerguei a verdade, ouvi a verdade, abri os meus olhos, então eu aceito essa situação. Eu compreendi que a guarda do sábado foi dada por Deus, que é um dia abençoado por Deus, santificado por Deus. Então, eu guardo o sábado, porque eu me deixei enxergar. Agora tem gente que é tão cego, fica tão cego, tão surdo, que não ouve nada que se fala além da própria religião. Só a religião própria que presta. Tem aquela pessoa que fala, a minha igreja é de Deus, o resto é do mundo. Essa pessoa está cega. Essa pessoa, ela está totalmente cega e surda. Tem aquela pessoa que só acredita no que fala o líder da própria igreja, o senhor da igreja. Por exemplo, eu chego para a pessoa e falo, Jesus é sumo sacerdote hoje em dia. A pessoa não acredita. Aí a pessoa vai e pergunta para o líder da igreja, e ele pega e fala que Jesus sim é sumo sacerdote. Aí ela acredita. Né? Que nem, por exemplo, uma tia minha. Ela é testemunha de Jeová. Eu cheguei um dia, né? Acho que foi por mensagem que eu mandei para ela e falei que Jesus era sumo sacerdote hoje em dia. Que ele foi sacerdote, agora ele é sumo sacerdote e tal. E aí ela não acreditou. E ela falou com o líder da igreja dela, ou ele falou alguma coisa, e ele falou que Jesus era sumo sacerdote. Ela acreditou na mensagem e falou, é verdade, você tem razão, Jesus é sumo sacerdote. Então quer dizer, ela não acreditou em mim, ela acreditou no líder da igreja dela. Por quê? Porque ela está cega. Só o que ele fala que vale. Então quer dizer, se ele chegar para ela e falar que a partir de agora tem que comer as defecações, ela vai comer. E é isso que é o perigo. Essas pessoas cegas são que são muitas vezes enganadas. Quantas pessoas que já se suicidaram, por conta desse movimento, as pessoas se cegam seguindo aquela palavra, e aí aquele líder lá que está sendo manipulado pelo mal, pega e fala, agora todos têm que se suicidar como sacrifício geral a Deus, e todo mundo se sacrifica. Você entendeu? Já houve caso. Pessoas que seguem pessoas que falam na internet e que começam a orientar que tem que se mutilar, que tem que ficar se cortando, e as pessoas começam a se cortar. Tudo por quê? Porque são cegas e surdas. Porque não vão atrás da verdade da Bíblia. Porque ouvem o que qualquer um tem a dizer. Pessoas que são manipuladas politicamente falando. Que a pessoa vê lá o político roubando, cometendo erro, sendo preso, condenado e ficando inelegível. Mesmo assim, ainda continua votando no cara. Aí aquele cara pega, dá um jeito de conseguir burlar a situação, é candidato. De novo. E aí vão lá e ainda votam nele de novo porque são manipulados. Tá? Não se pode. Nós temos que ter o senso de justiça. A pessoa, uma vez condenada, não importa quem seja, se ela está inelegível, ela tem que cumprir a sentença ou provar a sua inocência. Se ela não tem que comprovar, que cumpra a sentença. Seja ela quem for. Né? A gente fica vendo esse negócio aí desse tarifaço aí do Trump, as pessoas falando aí, coisa que o Trump não ia diminuir o tarifaço se o Bolsonaro não fosse absolvido. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo.
A pessoa que foi condenada não pode ser absolvida. Se ela foi condenada e ela não tem como, se ela não provar a inocência, ela tem que cumprir a sentença e acabou. Agora, se houver alguma anistia aí para perdão da dívida e o Bolsonaro for candidato a presidente, pode ter certeza que eu não vou votar nele. Eu já votei no Bolsonaro, hoje eu não votaria mais. Se ele fizer isso, eu não voto de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não acho certo isso. Não, se ele foi condenado, ele tem que cumprir. Tá certo? Tem que ser cumprido. Eu posso votar em qualquer político, mas eu não vou votar num político que foi condenado. E ele, se está inelegível, ele vai ter que cumprir isso, e aí sim, depois que ele cumprir essa sentença, aí ele pode voltar a se candidatar quando ele cumprir. Depois desses anos aí de cumprimento. Né? Pelo que eu sei, ele pode estar inelegível até 2030. Então até lá ele não pode ser candidato. Se ele fazer a falcatrua aí e aparecer, ele não deve ser votado. Assim como eu não considero o Lula, que é o presidente atual também, como presidente legítimo. Para mim ele é um presidente ilegítimo, porque ele não tinha direito de estar lá, ele foi condenado também. Além de estar preso, ele ainda estava inelegível, então ele não tinha o direito de ser candidato. Entendeu? Então para mim ele é ilegítimo, porque ele fez falcatrua para estar aí. Tá certo? Ele foi condenado em várias instâncias, ele teve vários apelamentos, ninguém deu razão para ele. Os próprios ministros mantiveram por várias vezes, deram veredito contra ele. Ministros aí da STF, né? Agora, vem falar que o cara agora é inocente e simplesmente perdoaram ele lá, fizeram essa anistia, perdoaram ele e ele tá como presidente, é justo isso? Não é. Nem para ele, nem para Bolsonaro, nem para ninguém. Justiça tem que ser feita. Eu não estou defendendo aqui nenhum nem outro. Eu acho que a justiça tem que ser feita. Foi condenado, tem que cumprir. Então, eu acho que nenhum nem outro tinha que estar aí concorrendo. Porque os dois estavam inelegíveis. Não é justo. Eu acho que o povo... Mas por que o Lula está aí de novo? Porque o povo é cego. Porque o povo é manipulado. Eles se cegam de uma maneira. Você vê esse grupo de pessoas que ficavam aí fazendo manifestação aí, querendo dar golpe. São pessoas cegas que não estavam ali clamando por justiça. Estavam clamando por uma outra causa. Eram cegas achando que o Bolsonaro era tudo. Né? Assim como outros grupos por aí que ficam clamando Lula, Lula, como se ele fosse o Bambambam. Só que nem o Bolsonaro nem o Lula são Deus. Não. Eles são seres humanos comuns. Cometeram erros, estão sendo punidos pelos seus erros. Então, tem que ser chamado a atenção. O povo enxerga a razão. Vamos ter eleição no que vem. Se por acaso o Lula ou o Bolsonaro sair candidato, não votem neles, nenhum dos dois. Eles não merecem os nossos votos. Por quê? Porque ambos estão condenados. E enquanto se eles não pagaram a dívida deles, eles não podem ser candidato. Ambos estão suspensos. Ambos estão inelegíveis. Então, fazer falcatrua para conseguir se livrar e ser candidato, isso é fácil. Né? Muito fácil. Agora, nós não temos que votar, nós temos que responder. O poder é nosso. Quem escolhe quem vai entrar no poder somos nós. Somos nós que vamos votar. Eles precisam dos nossos votos, senão eles não vão conseguir se eleger. Então, se nós fizermos a revolta, se nós abrirmos os nossos olhos e não votar em quem foi condenado, quem está fazendo manobra para estar aí, eles vão pensar duas vezes antes de nos roubar, antes de cometer erros. Né? Agora é muito fácil o cara roubar, é preso, condenado e depois está aí de novo. Ou o outro também cometeu erros, está aí de novo, não dá. O povo precisa acordar. Até quando nós vamos ficar cegos e votar em quem não merece? Nós não podemos manter a cegueira, que nem eu, por exemplo. Eu votei no Bolsonaro, hoje não voto. Então, eu abri os meus olhos contra ele. Eu me deixei enxergar o que aconteceu. E estou enxergando que ele agora está inelegível, que ele foi condenado. Então, se ele não cumprir e tiver essa anistia e for perdoado, eu não posso votar nele. E se por acaso ele conseguir ser candidato, for Lula e ele no segundo turno, eu vou anular o meu voto. Eu não vou votar nenhum dos dois. Sabe por quê? Porque nenhum dos dois é digno de ser presidente. Nenhum dos dois é legítimo. Entendeu?
Então o povo tem que responder. Nós estamos sendo negligentes, cegos. É por isso que eles fazem o que fazem. É por isso que a impunidade está aí. Porque o povo é cego, o povo ele se deixa ser enrolado facilmente. Facilmente ele se deixa se cegar, se enrolar, se manipular, porque estão cegos. E é essa a minha função aqui. Abrir os olhos de todos. De todos. Tá? De todos. Vamos votar em quem merece o nosso voto. Vamos lutar a nossa vida pelo que é certo. Se deixe abrir os olhos para ouvir as pessoas que estão te ensinando verdades. Vão atrás da Bíblia e comprove o que está sendo falado para você se é verdade ou não. Não se segue. Não se segue ou se surde e fique surdo. Não tampe seus ouvidos. Não feche seus olhos. Acordem. Acordem. Abram os olhos. Vão atrás da verdade. Deus está chamando vocês. A Bíblia está aí para te mostrar a verdade. Não tenham medo da verdade. Eu não sinto a mínima falta de comer essas coisas que eu deixei de comer. Nem vontade. Estou falando a verdade, nem vontade eu sinto. Não sinto vontade de comer nenhuma coisa que eu deixei de comer. Não sinto mais vontade de beber bebidas alcoólicas. Eu quase que não bebia. Eu bebia só uma gotinha de vinho. Não bebo mais, bebo suco de uva. Nem champanhe com álcool eu bebo no fim do ano. Eu bebo champanhe sem álcool. Eu não tenho vontade de nada. Eu não tenho vontade mais de comer carne de porco. Nada dessas coisas. Eu não tenho. Por quê? Porque eu aceitei que acabou pra mim, como se não existisse mais. Eu não fico mas no meu desejo que quero comer aquilo outro. Não. Simplesmente para mim não existe mais. Eu tirei da minha mente. Por quê? Porque os meus olhos estão abertos. Eu estou enxergando as verdades. Mas eu não estou cego contra isso. Se alguém conseguir chegar para mim e trazer argumentos mostrando biblicamente que isso aí foi abolido, que não vale mais, e me convencer com argumentos mostrando na Bíblia que está escrito isso lá, aí eu vou aceitar e eu vou até comer. Mas alguém tem que me provar. Não adianta vir para mim com versículo distorcido, porque a hora que a pessoa montar argumento e mostrar no versículo, eu vou ler o contexto, eu vou atrás do contexto, eu vou atrás de ver o que está escrito. Aí eu vou ver então se aquilo é verdade ou não. E aí eu vou procurar no Novo Testamento outro lugar que está falando aquilo. Se eu não achar, é porque aquilo está errado. Eu vou ver o que está sendo dito ali. Então não adianta querer me convencer que eu faço as provas. Isso é ter o olho aberto. Eu estou disposto a ouvir quem quiser chegar em mim e falar que eu estou errado em tal coisa. Estou disposto. Eu estou disposto a ouvir e aí ir atrás da verdade. Eu estou disposto. Eu estou com meus olhos abertos, com meus ouvidos abertos. Eu estou enxergando e ouvindo. Eu estou disposto. Não é porque eu sou membro da igreja adventista que eu estou cego com a igreja adventista, que só ela que acerta, que eu estou seguindo a ela. Não, aliás, eu nem sirvo a igreja adventista. Tá? Eu sirvo ao Senhor, eu sou o servo do Senhor. Agora, a igreja adventista é onde eu vou congregar ao Senhor. Né? E é a qual eu uso para conseguir não trabalhar aos sábados, para me ter o direito de não trabalhar no sábado ou na sexta-feira após o pôr do sol. Portanto, é isso que eu vou usar como ela que vai me dar esse direito. Então, por exemplo, se eu estiver na faculdade e tiver que fazer uma prova na sexta-feira à noite, eu não vou fazer. E a faculdade vai ter que me dar o jeito de fazer essa prova no outro dia. Ou antes do dia ou depois. Entendeu? É a igreja adventista que vai me dar esse direito. Na lei brasileira. Agora, eu não sou servo da igreja adventista, eu não sou cego com a igreja adventista. Eu não vou aceitar o que fala a igreja adventista se eu estou vendo que está errado. E se me falar algo que eu desconheço, eu vou atrás de pesquisar para ver se é certo ou não. Eu não vou me cegar com a igreja adventista. Só que muitas pessoas por aí estão cegas com as suas igrejas. Inclusive na igreja adventista, tem muita gente cega ali dentro. Tem, sim. Que acha que ela é a única fonte de verdade. Não. Nós devemos servir o Senhor e não a igreja adventista. Nós devemos seguir a Deus. Ele é o único que deve ser seguido. E as escrituras sagradas é a única fonte da verdade dele que nós temos. É ali que nós vamos atrás da verdade, não é na igreja nenhuma que vai levar a gente a essa verdade, não. É a Bíblia. Por isso que eu sempre clamo aqui, leiam a Bíblia. E lembre-se, o Senhor ele é o Criador. Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele está de alfa a ômega. Ele é o Senhor.
Ele é o único que existe, que sempre existiu, que sempre vai existir. É Ele quem é o poder. Respeite aquele que criou o céu e a terra, o mais do que deles há. Respeite aquele que tem o poder de fulminar sua vida na que ele quiser. Se ele quiser que você morra agora, ele vai fazer você cair morto aí agora. Tá certo? E você vê que mesmo Israel e Judá, os dois eram reinos de Deus. Porém, Deus protegeu Judá e deixou Israel ser destruída. Israel foi dizimada. Por que Judá também não foi? Ele também não caiu em pecado? Também caiu em pecado. Sim. Só que a diferença é que em Judá, as pessoas, por mais que fossem idólatras, na maioria das vezes, eles serviam o Senhor. E outra, a sede de Deus na terra naquele momento era Jerusalém, era o templo. Então, aonde que estava a casa de Deus? Estava em Judá. Então, Deus protegeu Judá até o fim. E ele precisava de alguém ali ainda, até a vinda de Jesus, tinha que ter um povo. E o povo escolhido foi de Judá. Foi Judá quem foi escolhido para trazer o Messias ao mundo. Aí você vê que depois que Jesus veio ao mundo, Deus abriu mão de Israel, né? Logo depois que Jesus morreu na cruz e que Estevão foi apedrejado, Israel sumiu, acabou para Deus. Agora, a salvação é para toda a humanidade. Israel teve a sua chance, né? A partir do momento que Jerusalém foi reconstruída, foi a chance de Israel. Né? Israel teve chance dali até o apedrejamento de Estevão. Depois disso, né, a oferta agora é para o mundo inteiro. Israel continua tendo o direito de salvar, mas não mais como um povo escolhido por Deus. Agora ele é um povo comum, assim como nós. Né? Então Deus foi claro. 2.300 anos teve para a pregação somente para Israel. E começou a se contar, foi 2.300 anos da pregação aí, do chamado, até que se começasse o juízo, né? Depois de 2.300 anos ia começar o juízo, o julgamento. Israel teve uma chance especial para eles, digamos assim, né? Foram, sei se, 145 anos, 150 anos, uma coisa assim. Não lembro quantos anos exatamente. Começou a ser contado quando Neemias começou a reconstrução de Jerusalém e do templo. Ali começou a contagem, né? Certinho. E essa contagem começou dali e foi até 22 de outubro. E aí foi até, aliás, foi até no dia do apedrejamento de Estevão. Ali começou a pregação para o resto do mundo também. Acabou o tempo especial de Israel. E essa pregação foi feita no juízo até o 22 de outubro de 1844, que foi o dia que terminou os 2.300 anos. E aí se deu início ao juízo. Agora nós já estamos sendo julgados. Jesus já está lá na área santíssima, como nosso sumo sacerdote, julgando a todos nós. Ele vai julgar, mesmo que ele, além de ser justo sacerdote, ele é nosso advogado, ele vai nos defender também. Então, só que ele só vai poder defender e nos salvar, na veredita nos salvar, se nós aceitarmos a sua salvação, se nós aceitarmos as suas condições, se nós perdoarmos o nosso próximo e nos arrependermos do nosso erro. Então vai chegar lá e vai falar que, vamos supor, fulano, ele viveu uma vida de trevas no início, ele estuprou, ele cometeu pedofilia, ele matou, ele roubou, maltratou os pais, mas ele se arrependeu de tudo que ele fez. Ele se converteu, ele se voltou ao Senhor. Ele pagou caro pelos erros que ele fez na terra. E ele se arrependeu de tudo que ele fez e morreu temente ao Senhor. Aí Jesus vai falar, ele vai falar isso. É que ele se arrependeu, enquanto vai lá e vão atacar ele, vão falar, vai ter as acusações. Eles vão falar, não, mas ele se arrependeu disso, daquilo, daquilo outro. Né? O anjo que está do nosso lado vai nos acusar, né? Que é o anjo do Senhor. Tem um anjo junto com a gente não enxerga, nós temos dois anjos junto com a gente. O anjo da guarda e o anjo
acusador. Então esse anjo, ele está marcando tudo que estão fazendo. E quando ele for convocado lá no céu, ele vai ser convocado. Ele vai ser convocado para nos julgar. Aí ele vai estar lá no nosso julgamento. Jesus vai acusar, né? Aliás, esse anjo vai chegar lá e ele vai ser chamado. Daí eu vou falar, e o fulano? Aí o anjo vai ser chamado lá e vai falar, ele fez isso, aquilo, vai contar a nossa vida inteira. Nós estivermos já mortos, né? E aí o Jesus vai falar, mas essa pessoa se arrependeu do que fez, né? Eu sinto arrependimento fiel dessa pessoa. Ela cometeu todos esses erros, matou, estuprou, roubou, mas ela se arrependeu e se converteu de verdade. E ela morreu crendo em mim, por isso eu vou salvá-la. Entendeu? É isso que vai ser o julgamento. Vai ter acusação, mas se nós nos arrependermos, seremos perdoados. Diferentemente do julgamento, que está lá a acusação, comprova que você é culpado, você é condenado, lá não. Lá no julgamento de Jesus, mesmo você sendo culpado, ele vai encarar, ele vai te dar o perdão se ele entender que você já não é mais aquele, né? Que você realmente mudou, que você realmente não quer mais essa vida. E aí então não vai te condenar. Agora, você vai ser condenado se você não se arrependeu. Aí você não, a sua condenação é a morte eterna, você não vai entrar no reino da vida eterna. Então, queridos irmãos, é o arrependimento e o perdão. São duas coisas importantíssimas na nossa vida. Tá? E lembre-se, de Deus é o único. Ele é o único que existiu, que existe e que vai sempre existir. Ele é o único que é perpétuo, que é para sempre. Ele é o único que é imortal. Ele é o único capaz de mudar a nossa vida. Ele é o único capaz de fazer descer fogo do céu. Ele é o único capaz de acabar com o reino inteiro. Se ele a Rússia fala que ele é poderosa, os Estados Unidos, a Coreia do Norte, né, se acham poderosos, os países da Europa, o Irã com bomba atômica, né, bomba nuclear. Aí eu falo para vocês, nenhum poder tem esses países se Deus não permitir que ele tenha esses poderes. Você vê que a Babilônia derrotou Israel, não foi porque eles eram mais poderosos do que o Deus único. Não. Eles derrotaram Israel, né, Jerusalém ali no caso, Judá, e levaram eles cativos para a Babilônia. Porque Deus permitiu, porque Deus estava com a Babilônia, ele deixou a Babilônia, ele usou a Babilônia para punir Israel. Só que depois Deus usou os Medo-Persa para destruir a Babilônia e mandar parte do seu povo de volta a, a Jerusalém, né? E hoje em dia não é diferente. Se Deus quiser, ele vai lá e acaba com os Estados Unidos, acaba com a Rússia, acaba com qualquer país, com a China, com o Japão, qualquer um. Não existe poder maior do que o poder de Deus, por mais poderoso que possa ser um país. Não há poder. Você entendeu? Não há poder. E é isso que nós temos que entender. Que ninguém, nenhum país, nenhum reino, ninguém tem o poder de decidir nada. Porque o único que decide é Deus. Tudo o que acontece é na vontade dele. Né? Os Estados Unidos não pode nada se Deus não quiser. Ele pode vir atacar, por exemplo, um país significante, a Venezuela. E a Venezuela pode derrotar o Brasil. Ou o Brasil não, os Estados Unidos. Por quê? Se for da vontade de Deus, ela vai derrotar. Você não viu o reino de Ai? Que a maior prova disso é a batalha de Israel com Ai. Você acha que Ai, Israel era quantas vezes mais poderoso do que Ai? Infinitamente mais poderoso do que Ai. Tá certo? Infinitamente. O exército era muito maior. A cidade era pequenininha. Não tinha treinamento de guerra. Eram fracos. A cidade era vulnerável. Era uma batalha fácil para Israel. Só que Deus não estava com Israel e estava com Ai nesse momento. Né? E Deus deu a vitória a Ai sobre Israel. Assim como Deus poderia dar a vitória à Venezuela sobre os Estados Unidos, ou qualquer outro país pequenininho que não tem muito poder, da África, os países da África contra os Estados Unidos, contra a Rússia. Ninguém tem o poder. Você viu que a Inglaterra, na época, era muito mais poderosa que os Estados Unidos.
E quando eles foram lá, porque os Estados Unidos estavam se rebelando, querendo independência, eles foram lá atacar os Estados Unidos, um monte de fazendeiro, um monte de cara que não sabiam guerrear, venceram a Inglaterra e tomaram o poder dos Estados Unidos definitivamente, via a independência. Por quê? Porque Deus estava com eles. Porque Deus estava com os Estados Unidos naquele momento. Essa é a questão, queridos irmãos. Nada, nenhum rei, ninguém é tão poderoso na terra que possa fazer o que bem entende. Não. Pois o único poder que existe, o supremo, é o do Senhor, que sempre existiu, que existe e que vai sempre existir. É Ele quem vai decidir o que vai acontecer. Somente Ele. Tá certo? Então, queridos irmãos, que nós possamos servir sempre ao Senhor. Que nós possamos sair fora dessa vida de pecados. Que nós possamos nos libertar do mal. Que nós possamos abrir os nossos olhos e enxergar quem é o poder. Que nunca existiu outro Deus a não ser esse. E que Ele continua sendo o mesmo Deus que disciplinou lá e Ele vai disciplinar agora porque Ele é Pai. Ele não vai deixar você fazer as coisas erradas impunemente, porque Ele seria um pai negligente e esse Deus não é. Então Ele vai te punir sim. Temam Ele, tenham medo dEle, tenham medo do peso da mão dEle, porque Ele vai te punir se fazer coisa errada. Não acha que o pecado vai ficar impune. Não vai, nem nunca vai ficar. Se você não pagar aqui, você vai pagar com a sua vida, depois na vida eterna. Senão vai entrar, vai para a morte eterna. Vai para o lago de fogo. Ali você vai pagar. Se você não pagar agora, você paga depois. Pode ter certeza disso. Mas que você vai pagar, você vai. Toma muito cuidado com o pecado. Tema o pecado, tenha medo dele. Porque ele é muito pior, pode ter certeza. Infinitamente pior do que um câncer, do que uma AIDS, ou qualquer outra doença que exista. Terrível. Muito pior. É muito pior o pecado do que um câncer. Tá certo? É muito pior. Pode ter certeza disso. O câncer não vai te tirar a vida eterna. Mas o pecado vai. Lembre-se disso. Tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento todos juntos? Deus amado e poderoso, que o Senhor esteja comigo nesse momento. Agradeço a todos que estiveram me ouvindo até agora, Senhor. Abençoa eles para tirar um tempinho para me ouvir, Senhor. Abençoa todos nós. Ilumina, Senhor, e abre os nossos olhos, que eu e as pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal não, e aquelas também que não estão me ouvindo, mas estão inscritas no meu canal, abra os olhos dos seus ouvidos, Senhor, para que elas possam enxergar e ver a verdade, Senhor. Abra os olhos delas e os meus também estiverem fechados, Senhor. Não nos deixe cegar, não nos deixe fechar os olhos e tampar os ouvidos, Pai. Que nós possamos ouvir e compreender o que tens a nos dizer e sempre ir atrás da sua verdade, Senhor, para jamais sermos enganados, Pai. Não deixemos nós ser manipulados, Senhor. Que nós possamos chegar junto à vida eterna, Pai. Que nós possamos estar sempre, Senhor, com o Senhor, meu Deus. Que as pessoas que estão trabalhando no dia de hoje, que estão me ouvindo, inscritas no meu canal ou não, e aquelas que não estão me ouvindo, inscritas no meu canal, possam voltar para casa em segurança, Senhor. Abençoa todas elas e a mim também, Pai. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Uma excelente e abençoada semana a todos. Que Deus esteja sempre conosco. Tá certo? Agora e sempre. E não esqueçam, nunca se deixe cegar. Abra os olhos, destape os ouvidos, enxerguem e ouçam. E sempre queiram a verdade. Nada a mais que a verdade. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Falou, queridos irmãos.